Olá, hoje nós vamos para o capítulo 23 do primeiro livro das Crônicas. Hoje é um capítulo que vai explicar as funções dos levitas. Você lembra que no capítulo anterior eu disse que a partir do capítulo 22, 23, 24 e tal, nós íamos ter a organização de todas as funções ali relativas à arca, né? Então, relativas ao templo. Lembra que, na verdade, no capítulo anterior foi definido já como seria, onde seria e quem construiria o templo. Então agora o capítulo 23 cuida justamente desta organização, organização do culto, especificamente no templo que será construído por Salomão, ok? Hoje, nesse capítulo, é a função dos levitas. Você vai perceber que vai trazer a genealogia dos levitas. Você sabe que os levitas descendem da família de Levi, né? Os célebres descendentes de Levi são aqueles três, né? Merari, Coate e Gerson. E, presta atenção, descendem da família de Levi Arão e Moisés. E a Miriam também, esses três irmãos famosos, Moisés, Arão e Miriam, né? Daí que vem todos os levitas. Lembrando que os levitas não têm território, os levitas não têm um lugar para ser designado como seu território, porque eles devem cuidar do culto, eles têm somente cidades levíticas onde eles moram, mas eles não são donos de um território como as outras tribos. Ok? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler então. É um capítulo, gente, simples, que conta muito, a gente vai lembrar muito daquelas genealogias. Você vai ver muitos nomes aqui, mais ou menos para legitimar a função dos levitas, ou seja, a genealogia vai servir para dizer, desde o tempo de Arão, desde o tempo de Moisés, as funções dos levitas, elas já estão previstas e já estão confirmadas. Olha que interessante. Davi, achando-se velho e cheio de dias, constituiu Salomão, seu filho, rei de Israel. Reuniu todos os chefes de Israel, os sacerdotes e os levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, Contados por cabeça e por homem eram 38 mil homens. Davi disse, 24 mil dentre eles serão colocados a serviço do templo do Senhor. 6 mil serão escribas e juízes. 4 mil porteiros e 4 mil para celebrarem o Senhor com os instrumentos que fiz para louvá-lo. Davi distribuiu-os em classes, segundo as linhagens de Levi. Gerson, Caat e Merari. Dos gersonitas, da linhagem de Gerson, Leedã e Semei, filhos de Leedã, o chefe Jael, Zetã e Joel. 3. Filhos de Semei, Salomite, Osiel e Arã. 3. Foram esses os chefes das famílias de Jeedã. Filhos de Semei, Jeete, Ziza, Jeús e Berias. Os filhos de Semei foram 4, Jeete, o chefe, Ziza, o segundo. Jeús e Berias, não tendo muitos filhos, foram contados em uma só classe, segundo a família deles. Filhos de Caat, Amram, Izar, Hebron e Osiel, 4. Filhos de Amram, Arão e Moisés. Arão foi separado para ser consagrado como santíssimo, né? Lembra que os sacerdotes descendem de Arão. Ele e seus filhos para sempre, para queimar perfumes diante do Senhor e para servi-lo e para dar a bênção perpetuamente em seu nome. Então, os sacerdotes sempre vêm da família de Arão. Os filhos de Moisés, homens de Deus, os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados na tribo de Levi. Filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Filhos de Gerson, Subael, o chefe.
O filho de Eliezer foi Roobias. O chefe Eliezer não teve outro filho, mas os filhos de Roobias foram muito numerosos. Filhos de Isaar, Salomite, o chefe. Filhos de Hebron, Gerias, o chefe. Amarias, o segundo. Jaaziel, o terceiro. E Jacmaã, o quarto. Filhos de Osiel, Micas, o chefe. Gesias, o segundo. Filhos de Merari, agora Merari. Merari. Já falamos de Gerson, de Caate, agora de Merari. Filhos de Merari, Moole e Muzi. Filhos de Mule, Eleazar e Cis. Eleazar morreu sem deixar filhos, mas somente filhas, que se casaram com os filhos de Cis, seus parentes. Na verdade, eram primos. Filhos de Muzi, Moole, Éder e Jarmute, 3. Estes são os filhos de Levi, classificados por famílias, os chefes de família, como foram enumerados nominalmente e por cabeça. Eram encarregados do serviço do templo desde a idade de 20 anos para cima, pois dizia Davi: o Senhor Deus de Israel deu a paz a seu povo, ele habitará para sempre em Jerusalém. Também os levitas não tiveram mais que transportar a morada e todos os utensílios de seu serviço. Foi segundo as últimas ordens de Davi que se fez o recenseamento dos filhos de Levi, da idade de 20 anos para cima, colocados junto dos filhos de Arão para o serviço da casa do Senhor, estavam encarregados do cuidado dos átrios e das salas da purificação, de todas as coisas santas, de todo o serviço do templo, dos pães da proposição, da flor de farinha para as oblações, dos pães finos sem levedura, das tortas cozidas sobre a chapa e das tortas fritas de todas as medidas de capacidade e comprimento. Eles deviam apresentar-se cada manhã e cada tarde para louvar e celebrar o Senhor, para oferecer todos os holocaustos ao Senhor, aos sábados, luas novas e nas solenidades, segundo o número que a lei prescreve que se ofereça ao Senhor. Tinham eles que cuidar da manutenção da tenda da reunião, das coisas santas e dos filhos de Arão, seus irmãos, para o serviço da casa do Senhor. Muito bem, você viu que é muito simples, porque o que nós temos aqui? Agora nós temos a arca que foi estabelecida em Jerusalém, junto com também o sacrifício que estaria ali. Muito bem, recordando rapidamente, Davi organiza o culto. Quando Davi assume como rei, estava tudo desorganizado. Primeiro que Saul nem ligava para a arca. Saul estava se lixando para a arca. A arca estava lá em Cariatarim, na casa de Abinadab. Saul nem ligava. O sacrifício, sabe onde era feito o sacrifício? Lá em Gabaon. Então nós tínhamos lá em Gabaon, quando alguém queria fazer um sacrifício, ia lá. A arca, escondidinha lá na casa de Abinadab. Davi falou, não, pelo amor de Deus, que história é essa? A arca é o sinal da nossa unidade, a arca é a presença de Deus. Vamos trazer. Traz de Cariatarim, fica... não, fica na casa de Abinadab lá. Não é? Esqueci o nome da... Primeira vez que a arca estava em Cariatarim. Traz de Cariatarim e deixa ali perto de Jerusalém, né, até que ele construa um local para colocar a tenda tenda da morada, tá bom? Então Davi fala, ó, traz a arca lá de Cariatarim. Só que nesse transporte da arca, o Oza morreu. Lembra do Oza? Morreu. Davi ficou com medo. Opa, não vou levar isso para dentro da minha casa não, estou com medo. Deixa a arca um pouco ali. Aí deixou ali a arca esperando um pouco. Ele vai constrói ao lado da sua casa um local para colocar a tenda da morada. Tá, traz a tenda da morada e coloca ali junto dele. E aí Davi, que é o organizador do culto, traz também o altar de Gabaon para junto da arca. E aí então ele começa a organizar o culto. A primeira coisa que ele faz é o seguinte, fala, ó, nós precisamos construir um templo. Ele sabe que ele não vai construir, mas ele organiza tudo a construção do templo e dá essa função e essa missão para o seu filho Salomão. Ok? Ok. O templo será construído por Salomão. Mas é importante que o culto a Deus seja bem organizado.
E é o que o Davi faz nesse capítulo 23. Ele fala, ó, os levitas foram separados desde o início para o culto. Então ele faz um recenseamento de todos os levitas e divide 24 mil levitas para trabalharem nas funções sacerdotais, mais um tanto como cantores, mais um tanto como para tocar instrumentos, mais um tanto como porteiros e tal. Ele organiza tudo. E este capítulo vem então legitimar, fazendo a genealogia desde Levi, lembrando dos 3 filhos de Levi, Gerson, Caat e Merari. E aí Davi diz, os filhos de Gerson são esse, tá. Os filhos de Merari são esse, tá. Os filhos de Caate são esse, tá. Dos filhos de Caate vão fazer isso, os filhos de Merari vão fazer isso, os filhos de Gerson vão fazer isso. Muito bem, organiza-se tudo. Davi organiza. Davi, então, olha como é importante a figura do rei Davi. Ele centraliza o culto em Jerusalém. Não é mais um lá em Gabaon, outro lá em Cariatarim. Não. Ele organiza tudo isso. Traz a arca e traz o altar para junto de Jerusalém. Organiza quem vai celebrar o culto. Diz, ó, da família de Caat, que descendem a Arão e Moisés, vão sair os sacerdotes. Esses vão oficiar. Os outros são porteiros, são cantores, são que ajudam no culto. Ok? Ok. Temos tudo organizado. Esse capítulo vem dizer para a gente que Davi, depois de ter definido que são os levitas que cuidam do culto, ele define o local do culto, ele define onde fica a arca, define onde fica o altar. E assim, todo o povo começa a se unir ao redor de um mesmo Deus, de uma mesma fé, de um mesmo culto. Esse Davi é porreta, meu filho. Olha, muito bom mesmo. Olha, inteligente. Um político inteligente, um administrador inteligente, sabe organizar as coisas. Muito bom. Vamos lá. Versículo, deixa eu trazer para você algumas coisas. Capítulo 23, ó. Foram contados os levitas de 30 anos para cima. Contados por cabeça e por homens, eram 38 mil homens. Aliás, era 38 mil homens. Tá bom. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Da onde o cronista tira esta informação? Muito bem. O cronista vai tirar essa informação do livro dos Números. É o livro dos Números que fala a quantidade de levitas que havia. E é um número vem cá. É o número é o livro de Números que diz isso aqui. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, ok? E isso é uma informação do livro de Números. Guarda isso que eu vou te explicar daqui a pouco uma coisa, tá? Vamos lá. No versículo 14, olha que interessante. Aqui vem falando a lista dos levitas. No versículo 14, começa aqui uma lista dos filhos de Moisés e dos filhos de Arão. 14 aqui. Os filhos de Moisés, ou seja, é uma coisa interessante o seguinte, sobre Moisés e Arão. Aqui estava, o livro estava trazendo, o capítulo estava trazendo sobre os levitas. Os levitas aí, são 38 mil, e pá, no meio interrompe e começa a falar de quem? De Arão e de Moisés. Por quê? Por quê? Porque o cronista tem que trazer para a gente a certeza de que desde Arão e desde Moisés já estava definido que as funções sacerdotais e do culto sairia dos levitas. Então, não bastaria só que eles ficassem falando o nome dos levitas ou dizendo a função dos levitas. Precisaria colocar aqui, nesse texto, a menção de Moisés e Arão, lá de trás. Então, isso que foi introduzido nesse texto, para dizer, ó, tá tudo certo, esse pessoal tudo descende de Arão e de Moisés, ou seja, tá ok. Versículo 22, só uma questão aqui, ó.
só para você entender aqui, ó. Os filhos de Merari, Mooli, Muzi, filhos de Muli, Eleazar, Cis. Eleazar morreu sem deixar filhos, mas somente filhas que se casaram com os filhos de Cis. Na verdade, são primos. Tem algumas Bíblias que falam que se casaram com seus irmãos. Na verdade, a palavra, pode ver, algumas Bíblias falam se casaram com seus irmãos. Não, não se casaram com os irmãos, se casaram com os primos. Tem a palavra irmão, você sabe que no mundo semítico significa primo, parente, tem um parentesco. Então, irmão aqui não significa que seja irmão de sangue, mas primo, tá bom? Vamos lá. No último aqui, versículo 27. Agora que eu vou te explicar o negócio. Você viu lá que a primeira informação diz que se contava os levitas de 30 anos para cima, ok? Ok. Isto era a descrição do livro de Números. Mas aqui, olha que interessante. Foi segundo as últimas ordens de Davi que se fez um recenseamento dos filhos de Levi de idade de 20 anos para cima. Ué, é de 20 anos ou de 30 anos? Muito bem. O livro dos Números fala que a contagem dos filhos de Levi foram de 30 anos para cima. Mas, olha aqui o seguinte, segundo uma ordem do rei Davi, os levitas deveriam ser contados de 20 anos para cima. Então, só para você não perceber, mas a Bíblia está falando errado. Não, não está falando nada de errado, não. Números, capítulo 4, versículo 3, fala que a idade, os levitas foram contados de 30 anos para cima. Números, capítulo 8, versículo 23, fala que eles foram contados da idade de 25 anos para cima. Mas, aqui, quando o rei Davi está reinando, ele manda fazer um recenseamento e ele manda contar de 20 anos para cima. Ok? Então, o que nós temos nesse capítulo? O culto está organizado pelo rei Davi. Já temos a arca, já temos o altar e já temos o sacerdote. Pode-se louvar a Deus e pode-se oferecer sacrifícios e holocaustos. Um povo fiel a Deus. E foi fiel por causa de um rei muito fiel. Et crucem Domini, fugit partes adversa. Vite teleu detribiuda, radix David. Aleluia.